Som. Eu quero saudar a igreja com graça e a paz. Amém, irmãos? Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 8. E depois nós vamos abrir em Atos, eu daqui a pouco aviso os irmãos, é Atos 16, mas primeiro Atos, capítulo número 1, versículo de número 1 a 8. O poder que emana do alto. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Quem tiver ao seu lado aí, se não tiver com a Bíblia, por favor, faça chegar essa pessoa e leia com ela, ou empreste a sua Bíblia aberta no texto. Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu desse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Obrigado, Senhor, pela sua... Obrigado, meu Deus querido, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ó Deus, o Espírito Santo do Senhor foi nos dado para que, ó Deus, nos tempos atuais, principalmente, Senhor Deus amado, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, parentes, amigos, ó Deus, onde quer que nós fôssemos, para que nós anunciássemos o Cristo o ressurreto, o Cristo que morreu, ressuscitou e o Cristo que voltará. Obrigado, Senhor Deus amado, porque, Senhor, o Teu Espírito Santo nos dias atuais, Ele tem atuado. E nós louvamos o Teu santo nome porque nós temos visto e percebido a ação do Senhor. E nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que haja conversão, que haja reconciliação, que haja, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, nesta noite, um quebrantamento, ó Deus, na vida de todos os teus filhos que aqui estão nesta noite. Nós te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Na quinta-feira e hoje pela manhã nós falamos sobre Atos, capítulo número 1. E nós falamos, meus amados irmãos, sobre um assunto muito importante. O poder dado à igreja para vencer em tempos difíceis. É interessante, irmãos, se nós formos pegar o Evangelho, os irmãos vão perceber que há um texto que diz assim, olha, que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Da justiça, o Espírito Santo, e do juízo. É interessante dizer, meus amados irmãos, que não são as minhas palavras que têm poder de convencimento, ainda que eu tenha uma boa oratória, ainda que eu estude as ciências, ainda que eu me torne um sábio, um intelectual, sabe? E que eu tenha um poder de persuasão muito grande. Nós estamos falando de reino, nós estamos falando, sabe, de igreja, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, que ele haveria de vir, como de fato ele já veio, e ele daria, certo? Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça, como nos ensina o texto. Mas isto, meus amados irmãos, acontecera porque Jesus estava ali Jesus estava no Monte das Oliveiras. Era o último momento que Jesus estava tendo com os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo, ele jamais, ou melhor, ele sabia que os discípulos, por si só, não suportaria os tempos vindouros. E você já percebeu que os tempos vindouros cada vez mais está difícil? Não é? Recentemente nós assistimos, quando eu digo assim, nós assistimos, é que a família, irmãos, ela era atacada e agora muito mais ainda está sendo atacada. É interessante deixar muito bem claro, queridos amados irmãos, que a verdade, ela tem se tornado, sabe, pouco que mentira. E a mentira tem se tornado verdade, ou como verdade. Há uma grande inversão de valores e nós percebemos que a sociedade ela está indo de mal a pior. Você já percebeu que nos últimos tempos tem havido uma resistência muito grande de conversão? Vocês já perceberam que nos tempos atuais tem havido, sabe, uma crescente de pessoas que têm, sabe, saído pela tangente? Vocês já perceberam que na Europa, por exemplo, há um esvaziamento da igreja, irmãos? Tem igrejas na Europa que foram vendidas para teatros. E eu me lembro que, tempo atrás, aqui em Salvador, havia locais que funcionavam cinemas, haviam locais que funcionavam teatros, haviam grandes espaços, meus amados irmãos, que a igreja ela comprava o espaço para poder justamente os fiéis poderem, meus amados irmãos, cultuar ao Senhor. E nós percebemos, querido, que no berço, quando eu falo no berço, porque os grandes teólogos bíblicos, os grandes homens de Deus, aqueles homens de Deus que, sabe, logo no princípio eles contribuíram muito, meus amados irmãos, para a crescente do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Surge lá, na Europa. Amados irmãos, tem havido uma resistência muito grande com relação à verdade. Tem havido uma resistência muito grande com relação à justiça. Tem havido uma resistência muito grande nos dias atuais, sabe? Com relação, meus amados irmãos, àquilo que nós entendemos enquanto pessoas, cidadãos, que é correto. E como venceremos isso, irmãos? Com os meus argumentos? Como venceremos isso? Com a minha eloquência, com a nossa eloquência? Como nós venceremos isso, meus amados irmãos, guerreando? Como é que a igreja ela vai se posicionar, meus amados irmãos, dizendo que a família é um projeto de Deus, é batendo, é matando, é com a força do homem, é assim? Não!
Não. Jesus ele sabia que enfrentaríamos, ou os discípulos enfrentariam tempos difíceis. É por isso que o Senhor ele diz assim, olha, o texto ele é muito claro no versículo de número 8. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Esse poder do alto e céus, que a igreja, meus amados irmãos, ele recebe, que o servo do Senhor, a serva do Senhor recebe, não é, meus amados irmãos, para pular, gritar, para, rodopiar, ou para fazer qualquer outra coisa, não. A palavra de Deus, ela nos ensina, está claro aqui, olha, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É para testemunhar, irmãos. É para testemunhar de que Jesus, ele salva, que Jesus, ele cura, que Jesus, ele liberta. É para testemunhar que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. É para você abrir a sua boca e dizer assim, olha, Jesus é Senhor. Lembra quando a igreja agora fez, a Operação Jesus Transforma, uma semana, 8 dias, sabe? De domingo a domingo, nós saímos nas ruas com a palavra de Deus na mão. Entramos em lugares perigosos que, infelizmente, nós temos que enfrentar também essa situação atual. E, meus amados irmãos, e ali nós anunciamos o Cristo que há de vir. Mas quem deu esse poder, essa legalidade, essa autoridade? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Queridos, Jesus, todos sabiam que Jesus, ele partiria, ele voltaria ao Pai. E hoje ele intercede por nós, ele está à destra do Pai, e ele intercede por nós. E, amados irmãos, ele sabia que os discípulos iriam enfrentar situações complicadas. E como os discípulos, eles venceriam ou conseguiriam superar? Pelo poder do Espírito. Nós vamos para um texto agora no livro de Atos 16, por favor. Eu gostaria de estar destacando, meus amados irmãos, algo que, meus amados irmãos, sobrenatural aconteceu. Mas por que esse algo sobrenatural aconteceu? Eu quero nessa noite dizer para você que é no poder do Espírito Santo que experimentaremos do sobrenatural de Deus. É no poder do Espírito Santo de Deus que, meus amados irmãos, vidas serão resgatadas. É no poder do Espírito Santo de Deus que abriremos a nossa boca e confessaremos que Jesus Cristo é Senhor. É no poder do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, que nós seremos cheios de coragem, de ousadia. É no poder do Espírito Santo de Deus, sabe, que eu me levantarei na escola, na faculdade. É no poder do Espírito Santo de Deus, sabe, que nas ruas ou em qualquer lugar que eu estiver, sabe, ali eu me levantarei pelo poder do Espírito Santo de Deus e direi, Jesus Cristo vive e ele voltará. Jesus Cristo salva, liberta e cura. É no poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que devemos estar sempre orando para nos fortalecermos. É por isso que devemos estar lendo a palavra para nos fortalecermos. É por isso que devemos estar, meus amados irmãos, vivendo em comunhão, em união, para que nós estejamos sempre fortalecidos, sabe? Porque, meus amados irmãos, a força, o poder vem do alto, emana do alto, vem de Deus. Foi assim, meus amados irmãos, que ele mostrou e mostra claramente aqui em Atos. Mas no capítulo 16, versículo de número 20, interessante esse texto que diz assim, olha, e apresentando-os aos magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Pelo amor de Deus, quem perturbou a cidade? Porque estavam anunciando o Cristo que havia padecido, que havia sido morto pelos próprios romanos, pelos próprios judeus, pelos próprios gregos. Roma
Meus amados irmãos, escutem. Esses homens, eles foram levados ao magistrado. Cometeram algum crime? Não. Algum assédio? Não. Algum erro? Não. Porque eles anunciavam Cristo. Eu quero nessa noite dizer que na sua escola, na escola do meu filho, na escola de Esther, na escola de vocês meninas, na faculdade, as pessoas vão lhe hostilizar, as pessoas vão lhe zombar, só porque você é cristão ou cristã. Mas quem lhes dará ousadia para vocês permanecerem firmes? Quem lhes dará firmeza? Quem lhes dará convicção? Quem lhes dará, sabe, autoridade, mesmo sendo criança, para anunciar o Cristo ou para se manter realmente ali, olha, consciente, para se manter firmado ou firmada, é o Espírito Santo de Deus. Lembra daquela menina quando chega na casa daquele homem que estava com lepra? Lembra? Naamã. Uma criança, ela chega na casa de Naamã. E, amados irmãos, escute bem, aquela criança jamais naquele lugar era para abrir a sua boquinha e dizer que lá em Israel havia um profeta que, se o patrão dela fosse lá, ele seria curado. Mas ela estava revestida do poder do Espírito Santo de Deus e ela chega para a sua patroa. Na verdade, ela chega para alguém e diz assim: olha, se Naamã, ela não usa essa expressão, se o meu Senhor, ele soubesse que lá em Israel há um profeta e que esse profeta pode curá-lo dessa lepra, ele iria lá. E essa conversa chegou a Naamã. E, amados irmãos, e Naamã foi curado ou não foi? Foi curado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus havia curado. E aí, esses discípulos, esses apóstolos, esses homens estavam anunciando Jesus e algumas pessoas os prenderam, levaram ao magistrado e disseram, olha, acusaram dizendo assim, olha, esses homens estão perturbando aqui nessa cidade. Aí o versículo, sabe, versículo de número 21 diz, e nos expõe costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aí a multidão se levanta, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmão, eles vão aos magistrados, os magistrados dão a sentença, ordena aos carcereiros para levá-los e prendê-los com corrente, sabe? Com aquelas algemas de ferro, prendê-lo no pé do tronco, porque na cadeia interior ou no subsolo, naquele local ali, havia uma prisão, uma cadeia para os criminosos, para os delinquentes, para os malfeitores, não para pessoas justas e corretas. E, amados irmãos, estava ali, sabe, naquela cadeia e presos, algemados. Olha o que o texto diz. E a própria multidão se levantou. Eu quero dizer para vocês nesta noite, se Jesus ele estivesse nos dias atuais aqui na face da terra, mais uma vez, Jesus ele seria morto. Mais uma vez o Cristo seria morto.
Porque a verdade, ela revela quem o homem é dele. E muitas das vezes o homem, ele está escondido, sabe, por trás da mentira. Lembra da história da mentira e da verdade? Eu vou contar mais uma vez, porque é interessante essa história. Conta-se que a mentira e a verdade, elas se encontraram. E a mentira disse assim: nossa, dona Verdade, olha como o tempo está ensolarado, né? Um tempo bonito. E dá para a gente tomar um belo banho na piscina. E a verdade olha e diz assim: é verdade, olha aí a mentira. É verdade, o tempo está agradável, muito bom. E aí a mentira pula na piscina, olhe bem, e toma o seu banho, fica lá. Venha, dona Verdade. A mentira, antes de pular, perdão, pulei essa parte, ela tira a roupa dela, bota em um cantinho e pula na piscina e começa a tomar banho e chama a Verdade. Aí, por um tempo, a Verdade vai lá, tira a roupa dela, coloca num cantinho e pulam. Ou pula na piscina também, está tomando banho. Com o tempo, a mentira, ela sai da piscina, pega a roupa da Verdade, veste e sai mundo afora. A Verdade, ao ver que pegou as suas vestes e saiu, sabe, mundo afora, sai da piscina, olha para a roupa da mentira e ela não pega as roupas da mentira. Ela também sai mundo afora, procurando a mentira para tomar as suas roupas de volta. E, meus amados irmãos, a mentira, ela sai mundo afora com roupa da verdade. E não é assim nos dias atuais, irmão? Não é assim no mundo atuais. É mentira. Mas o povo está dizendo assim, olha, é verdade. Há um espírito de engano na face da terra. A Bíblia, ela nos ensina, meus amados irmãos, que o mundo jaz no maligno. É em todos os ambientes, é em todos os locais, meus amados irmãos, sabe? A mentira tem se vestido com roupas da verdade, meus amados irmãos, para enganar muitas pessoas e tem enganado. Depois que a verdade, ela, sabe, sai mundo afora e não encontra a mentira, ela volta para o mesmo lugar. Olha, assim, bem, eu prefiro. Mentira. Você já percebeu que a verdade, ela confronta o homem? Você já percebeu? Cortinada, ou seja, ela aparece logo ali porque foi revelado que ela estava por trás da mentira. Meus amados irmãos, a Bíblia ela nos ensina que, infelizmente, por conta do pecado, infelizmente, meus amados irmãos, o pecado ele tem, sabe, levado o homem ao precipício, ao buraco, às mentiras, ao engano. Lembra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2? Lembra quando o Senhor ele havia dito para Adão que ele não comesse da árvore que está no meio do jardim, mas de tudo, de todo mais comesse, menos da árvore que estava no meio do jardim? Sabe que o que o inimigo, Satanás, ele disse para Eva, disse assim, não foi assim que Deus ele disse. Porque no dia que você comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, você será semelhante a ele, a Deus. Mentira! Aí ela se iludiu. É assim que a sociedade está, meus amados irmãos, iludida com a mentira. É mentira sobre mentira. É mentira sobre mentira. E infelizmente nós estamos vivendo nos dias atuais
meus amados irmãos, uma realidade muito grotesca, grosseira, e a mentira, ela tem estado em todos os ambientes. E não duvidem não, até mesmo em alguns espaços na igreja. Por quê? Porque a igreja é como um hospital. A igreja é um local que recebe todo tipo de pessoas. Mas você já percebeu quando você vai no médico? O médico, ele examina tudo direitinho e ele prescreve. Né? Ele vai lá e diz assim, você precisa disso, disso, disso. E aí você recebe a prescrição médica e você sai para poder se comprar algum remédio para se cuidar. Só que tem pessoas que vai e faz tudo direitinho como o médico manda. Mas tem outras que pega a receita e bota lá. E esquece, moço. E não se trata. E, amados irmãos, na igreja tem esse público também, aonde a verdade está sendo pregada, onde a palavra de Deus está sendo pregada, mas ele vem, ouve a palavra, mas não absorve a palavra. E aí vem, sabe que a verdade é essa, mas continua no erro. E como é que as pessoas se voltarão a Deus? Pelo poder do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o homem é falho, o homem é imperfeito, mas o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito. Langston, ele vai dizer que Deus, ele é perfeitamente bom. E, amados irmãos, aqueles homens estavam encarcerados, presos pelos pés, diz o texto, versículo de número 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, receberam açoites, os lançaram na prisão, mandando-os ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quem cantava? Paulo e Silas. Os outros presos cantavam? Não. Paulo e Silas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles poderiam, meus amados irmãos, estarem frustrados, eles poderiam estar decepcionados, eles poderiam estar ali calados, sabe? E entristecidos. Como é que pode? Nós anunciando Cristo, estamos sendo acusados aqui e sendo difamados e fomos colocados aqui. Eles poderiam estar ali calados, tristes e tal, etc. Mas, amados irmãos, eles estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Por eles estarem revestidos do poder do Espírito Santo, eu quero lhe dizer nesta noite, por intermédio da palavra de Deus, preste atenção, quando você está revestida do poder do Espírito Santo, você vai passar lutas terríveis, mas você vai superá-las. Vai vir a tristeza, mas a tristeza ela não vai permanecer, você logo vai se alegrar, porque o Espírito Santo de Deus, que lhe foi dado, ele te alegrará. Não deixará você triste e abatido, embora você esteja enfrentando uma luta terrível. Você não chegará, sabe, muitas das vezes assim, olha, de cabisbaixo. Eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais orar ao meu Senhor, porque eu oro e estou passando por dificuldade. Interessante dizer que o Senhor, ele nos ensina, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem lhe dará ânimo diante das dificuldades e das lutas e das perseguições? É o Espírito Santo de Deus. Lhe tornará animoso, animosa, lhe tornará fervoroso, fervorosa. Não deixará que você se dobre às dificuldades. Mas o Espírito Santo de Deus levantará você, assim como levantou a nossa irmã Ana,
que estava passando uma terrível luta, estéril, não podia ter filho, ela estava numa situação complexa, e ela se levanta e ela vai à casa do Senhor, e lá ela chora diante do Senhor. Você vai chorar não diante das pessoas, mas diante do Senhor. Você vai se dobrar, não diante das lutas, mas diante do Senhor que pode lhe dar vitória nas lutas. Você vai, sabe, muitas das vezes ali, até, sabe, gritar, jogar para fora. Você vai estar na presença do Senhor fazendo isso, porque o Senhor lhe entende, o Senhor lhe compreende, o Senhor ele tem poder para mudar, sabe, o curso da sua história. O Senhor ele tem poder para, meus amados irmãos, transpor as lutas da sua vida, fazê-lo vencedor, vencedora. Mas como isso? Pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Silas, embora ali presos, algemados, eles estavam cantando. Magali, eu queria saber que música era que estava cantando. Eu queria saber. Eu até já pesquisei no grego, eu até já pesquisei nos manuais, mas eu queria saber, irmãos, qual era o louvor que ele estava cantando. Você já percebeu que quando você está passando por lutas, que você põe um louvor lá, você começa a chorar? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aí quando você coloca um louvor, você logo começa a chorar, começa a colocar-se diante do Senhor. E logo depois que você louva, você é cheio de quê? De alegria. De entusiasmo. Aí você começa a olhar para a luta e dizer assim, olha, o meu Senhor é maior do que esta luta. Eu vou vencer. O meu Senhor, Ele permitiu que os seus filhos, passassem a pé seco para o outro lado. Meus queridos amados irmãos, estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Se o meu Senhor fez uma obra extraordinária dessa, será que Ele não vai fazer na minha vida? Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas. Paulo e Silas cantavam, irmãos, por volta da meia-noite. Meus amados irmãos, Paulo e Silas algemados. Não há Deus maior. Não há Deus. Paulo e Silas cantando ali. Paulo e Silas louvando. E, amados irmãos, aquele lugar foi contagiado com a presença do Senhor. Aquele lugar, meus amados irmãos, ele foi inundado. Ele foi cheio da presença do Senhor, porque Paulo e Silas estavam louvando. Os carcereiros estavam ali, meus amados irmãos, todos eles caladinhos, ouvindo os louvores. Eles estavam ali caladinhos, meus amados irmãos, e ali sem entender como é que pode esses homens presos, como é que pode esses homens algemados, como é que pode esses homens sofrendo, foram espancados, estão aqui e estão louvando, como é que pode? É o poder do Espírito Santo de Deus. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus, as lutas que você está enfrentando, que eu enfrento, seja lutas em várias áreas, com filhos, no seu matrimônio, com o esposo, lutas que nós enfrentamos muitas vezes com a vizinhança, com isso, com aquilo, no trabalho, ou coisas do tipo. Já pensou? Você está passando lutas terríveis no trabalho e você chega lá cantando, louvando. Meus amados irmãos, as pessoas não vão compreender e não vão entender. Assim aconteceu naquela prisão.
Aqueles homens não compreendiam, não entendiam como é que pode esses homens estarem alegres e cantando aqui nessa prisão, lugar de tristeza, lugar de morte, de dor, de sofrimento. Mas eu quero nesta noite deixar muito bem claro que Jesus Cristo, Ele avisa os seus discípulos para ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder para enfrentar o que viesse à vida deles, para enfrentar a tristeza, para enfrentar as decepções, para enfrentar, meus amados irmãos, o inimigo das nossas vidas que tem se levantado, porque, meus queridos, só pelo poder do Espírito Santo. E eu quero, querido, deixar muito bem claro que no versículo 25 eles cantavam um hino a Deus e os outros presos escutavam. Sabe o que acontece? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, estremeceram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Presta atenção, de todos. Foi só de Paulo e de Silas? Só um ato sobrenatural para acontecer tal feito. Se você nunca experimentou de algo sobrenatural na sua vida, a partir de hoje, a partir desse texto, porque é o Espírito Santo de Deus que lhe convence, não são as minhas palavras, eu estou lendo as palavras do Senhor nesta hora. Eu quero nesta noite desafiar você, no dia que você fizer um compromisso com Deus, uma aliança sincera com o Senhor, pode ter certeza, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. O que a sociedade precisa é experimentar o sobrenatural de Deus. A partir do momento que Paulo e Silas, eles estão ali louvando ao Senhor, amados irmãos, o local ali ele estremece, há um terremoto, e diz o texto que, meus irmãos, as algemas, eles estavam algemados pelos pés em um tronco. E diz o texto, irmãos, que as portas da prisão se lhe abrem, porque com o terremoto quebrou as correntes. A Bíblia diz que os pilares, eles se moveram, sabe? Eles balançaram. E quando eles se movem, amados irmãos, as correntes, quebra. E quando quebra, as portas ficam abertas. A ciência, ela pode dizer o que queira. A ciência pode explicar dizendo, foi isso, foi aquilo, tal, sabe? Porque nesse dia as placas tectônicas ou coisa do tipo se moveram e houve um tremor naquele lugar. A ciência vai explicar, a ciência vai querer, sabe? Trazer uma explicação cheia de lógica, cheia disso. Mas, meus amados irmãos, um milagre sobrenatural acontece aqui nessa cadeia, enquanto Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Quando você começar a louvar, Deus vai realizar milagres em sua vida. Quando você começar a adorar o Senhor, milagres acontecerão na sua vida. Quando você se dobrar com sinceridade e com verdade, milagres vão acontecer na sua vida. Não é a ciência, não é a lógica, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que vai realizar grandes feitos em sua vida. E interessante que o poder do Espírito Santo, Ana Paula Tito, dado aos discípulos dele, e é dado a cada cristão. Presta atenção. É para testemunhar. É para dar testemunho. E Paulo e Silas davam testemunho de quem? De Cristo, cantando. Quando você senta no metrô e você está ali louvando, né? Ali no seu fonezinho, mas também você está cantando ali, alguém do seu lado está ouvindo, tal, etc. Pois é.
Paulo e Silas estavam louvando. E aí logo acontece um milagre sobrenatural. Olha o que diz a palavra de Deus. Ah, mas aconteceu aquele milagre por acontecer? Não, tinha um propósito. Era só libertar Paulo e Silas? Não. Porque eu quero dizer para vocês que até na cadeia, o Espírito Santo de Deus, ele faz milagre. A irmã Jessijane, Alex está aqui e é testemunha. Será que ele está aqui mesmo? De manhã que ele estava aqui. E ele é testemunha, que eu já estive lá. Tanto a nossa irmã Jessijane, como a nossa irmã, tem uma outra missionária também, que agora é Paulina. Meus amados irmãos, elas têm visto e percebido ali o poder de Deus ali na cadeia. Na Lemos de Brito. Eu entrei lá diversas vezes, já fui lá com Paulina, já fui lá com Jessijane, eu já entrei naqueles lugares ali, e meus amados irmãos, eu já vi ali, sabe, muitos presos transformados pelo poder de Deus. Muitos. Irmãos, o poder de Deus não é para pular, não é para gritar, não é para fazer cambalhota, não é para fazer firola, não é para soltar fogo pela boca, não é para a pessoa se engrandecer ou dizer que eu sou o que eu tal, etc. Não, o poder de Deus é para você testemunhar, para que vidas sejam transformadas. O poder do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, na vida de Paulo e Silas ali, meus amados irmãos, foi, sabe para quê? Para libertar os encarcerados. Porque Paulo e Silas, embora presos, eles já eram libertos por Cristo Jesus, porque uma vez que você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um liberto, você é uma pessoa liberta pelo poder de Deus, transformada pelo poder de Deus. Paulo e Silas já eram libertos do pecado, o pecado não tinha mais domínio na vida dele, eram homens que estavam ali na cadeia, embora injustamente, mas estavam ali para anunciar o Cristo àqueles presos. Ele não podia sair do seu lugar para ir no outro lugar falar de Cristo, porque ele estava o quê? Algemado. Ei, e não é como aqui não, que tem banho de sol, viu? Naquele tempo não tem negócio de banho de sol, não. Era preso ali o tempo todo. E aí, já que Paulo e Silas não podem ir agora até os presos e falar de Cristo, olhando nos olhos, Paulo e Silas começam a louvar. E o louvor, ele vai de lugar a lugar. E chega aos corações daqueles homens. E a palavra cantada, irmão, chega ali. E quando acontece aquele fenômeno, olha o que nos diz o texto, versículo de número 27. O carcereiro estava, meus amados irmãos, estava dormindo. O carcereiro, ele estava tão tranquilo, irmã Fernanda, que ele estava dormindo. Não é para ficar tranquilo mesmo? Até eu dormia, irmão. Porque os homens com as algemas nos pés, ali, trancafiados, não tinha como eles saírem, irmãos. Não tinha como eles saírem. Aí o carcereiro vai fazer o quê? Vai descansar. Aí o carcereiro estava dormindo. Olha o que diz o texto. A palavra de Deus. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ei, irmãos, é isso que o inimigo faz. O carcereiro, quando acorda, que vê as portas abertas, meu Deus, e agora? E agora eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, porque aqueles presos estavam sob a responsabilidade do carcereiro, e eles tinham que dar conta e prestar conta, e por dormir, as portas se abriram, sabe? E meus amados irmãos, olha, que sono, né? Vou dar o sono do pastor, porque quando eu durmo de verdade, viu? Meu sono, ele é chamado de sono duro. Deita e dorme de verdade. Irmãos, eu dou graças a Deus que meu sono é tranquilo. O meu sono é tranquilo, menino. O seu é assim? O de Isaías? Não? Ai, irmãos, eu deito. Eu durmo igual um menino. A minha esposa, ela, qualquer coisa, ela se assusta.
Yes. Chama umas 4 a 5 vezes ou mais. Parece que a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando, né, com mais sensibilidade, né? Mas quando jovem, a pessoa pegava a minha cama e eu continuava dormindo. Sono maravilhoso. Deita, não se preocupa com nada e dorme de verdade, porque a noite foi feita para dormir. Né, irmã Lelita? Foi feita para dormir. Mas ultimamente eu tenho qualquer zoadinha, eu tenho ficado alerta, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível, tal. Mas o meu sono é um sono gostoso. Eu durmo, é para dormir 7 horas, 7 horas ali, pegado, seguro. E o carcereiro era igual o sono do pastor. Não é possível, estremeceu tudo isso aí. Não é possível, tremeu o lugar ali e o carcereiro continuou dormindo. Ei, irmãos. Aí, queridos, quando ele acorda, em um dado momento que vê os portões, as grades abertas, ele se desesperou, pegou a espada, sacou a espada e ele iria cortar a si próprio, matar a si próprio. Olha o que diz o texto, por favor. Versículo 28, do capítulo de número 16. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aí, quando ele viu o povo todo ali, versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. Preste atenção. O poder do Espírito Santo é para isso, irmãos. Se o poder do Espírito Santo é para você fazer firulas, é para você fazer cambalhota, coisa do tipo, não é poder do Espírito Santo, é outra coisa. Mas o poder do Espírito Santo é para você dar testemunho. Aí, meus amados irmãos, Paulo e Silas estavam ali pelo poder do Espírito Santo de Deus, louvando ao Senhor, e a presença do Senhor ali era real naquele lugar, que o lugar estremeceu. Amados irmãos, as algemas foram abertas, as cadeias, as portas foram, meus amados irmãos, abertas, e ali naquele lugar o carcereiro tentou se matar, mas Paulo e Silas ali, eles gritam, eles falam forte: estamos nós aqui. Aí quando acende a luz, estava tudo escuro. Quando acende a luz, ele cai para dentro do lugar aonde estava com luz e ele se prostra diante de Paulo e Silas. Olhe bem, o poder do Espírito Santo de Deus, ele leva a pessoa a se prostrar diante do Senhor. Só pelo poder do Espírito Santo, alguém se rende ao Senhor. Não são as minhas, as suas, as nossas palavras. Não é a minha beleza, não é a sua beleza, não é nada disso. Quem vai convencer o homem de que ele é pecador, que precisa de receber Jesus como seu Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é ele que convence. A Bíblia nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo e Silas estavam ali, e aquele homem, ao ver a honestidade de Paulo e Silas, aquele homem carcereiro, ao perceber que estava todo mundo ali, e as portas estavam abertas, ai, irmãos, eu fugia logo. As portas abertas? Só que Paulo e Silas, homens de Deus, eles estavam ali com um propósito. Olha, irmãos, até isso Deus ele faz. Até isso ele faz. Tem presos que eles já receberam já para saírem, mas eles estão lá trabalhando. Eles não quiseram sair da prisão, estão lá trabalhando. Tem homens e mulheres na Cristolândia que foram libertos do álcool, libertos de drogas, sabe? Psicoativas. E amados irmãos, estão hoje como missionários trabalhando na Cristolândia.
Ali em Isidório, tem pessoas que foram para lá e, amados irmãos, estão trabalhando com eles lá. Hoje, irmãos, alguns deles psicólogos, alguns deles terapeutas, porque ali, meus amados irmãos, eles foram fazer faculdade e eles galgaram, sabe, galgaram essas funções. E, amados irmãos, eles estão ali ajudando essas pessoas. Aí Paulo e Silas vê a porta aberta, não fugiram, permaneceram ali, porque, meus amados irmãos, Deus havia orientado para tal. E aquele homem se prostra diante de Paulo e Silas, e o texto vai dizer assim, ó. Versículo número 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, o que é necessário? Lembra daquele homem rico? Ele foi até Jesus, aquele jovem rico. Ele foi até Jesus, está lá no livro de Lucas, capítulo número 18. Ou 19. Ele foi até Jesus. E quando ele chega ali, meus amados irmãos, interessante dizer que aquele homem disse: Senhor, que faço eu para ser salvo? Que faço eu para ter a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e disse: conhece os mandamentos? Ele disse: desde a minha meninice eu conheço os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, papá, 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 papá. Aí o Senhor disse assim: pronto, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, vem e segue-me. Aí esse carcereiro diz: Senhores, Paulo e Silas, senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E nesta noite, talvez você tenha fraquejado porque das lutas. Talvez você tenha desistido porque das agrúrias, dos sofrimentos, lhe impostos. Talvez você desistiu da caminhada, ou talvez você ainda nem experimentou dessa graça. O carcereiro disse: Senhores, o que posso fazer para eu ser salvo? E eu quero nesta noite, baseado na palavra de Deus, lhe orientar e lhes dizer o que é que você pode fazer para você ser salvo. O que você pode fazer para receber o poder do Espírito Santo de Deus e ser testemunha em Jerusalém, que é na sua casa, na Judeia, que é na circunvizinhança, em Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz assim, olha, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O poder do Espírito Santo de Deus, ele é dado para, meus amados irmãos, salvar vidas. Para testemunhar. E esse testemunho, meus amados irmãos, vai salvar vidas. Paulo e Silas testemunharam ali na cadeia de que são homens de Deus, de que creem no Senhor Jesus Cristo e que são homens diferentes. Não dados a mentira, ao engano ou qualquer outra coisa, mas a verdade, a sinceridade, a justiça, dados ao Senhor. E aí o carcereiro é salvo. Irmão, se o carcereiro foi salvo, Sarinha, imagine os outros presos. É porque o texto, ele não entra nos detalhes desse texto. Porque senão a gente não vai nem conseguir carregar a Bíblia, se todos os detalhes forem escritos aqui. Mas se Paulo e Silas, irmãos, se o carcereiro que estava dormindo, que não ouviu louvores, presta atenção, o carcereiro estava dormindo, não ouviu louvores, ele estava dormindo mesmo. Imagine, irmã Maria, que está me olhando assim, imagine, Maria, os outros presos. Ai, aconteceu um milagre ali naquele lugar. Aconteceu, Liene, ali um milagre naquela cadeia. Vidas foram salvas. Vidas foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser esse homem usado para testemunhar
de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu desafio você a receber o Senhor como seu Salvador nessa noite. Se você quer ser essa mulher usada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para testemunhar e salvar vidas, se você quer, nesta noite, ser esta mulher, eu desafio você a, nesta noite, levantar a sua mão e dizer assim: eu quero, pastor. O mundo não será mudado com guerras. O reino de Israel não seria e não será estabelecido com guerras. Não vai ser essas guerras aí que vai estabelecer o reino de Israel, não. Tudo isso vai passar, irmãos. A China está se preparando, a Rússia, o Irã e outras nações estão tudo aí se preparando para uma terceira guerra mundial. Estados Unidos. Pois é, sabe por quê? Porque esse mundo, ele vai passar. Esse mundo, ele não mais existirá com guerras, com desavença, com desafeto, com tantas atrocidades. Não. Você já percebeu que a humanidade vai de mal a pior? Já perceberam isso? Cada dia piora. Cadê o respeito? Não está tendo mais respeito. Ei, acabou o respeito. O professor na sala de aula, irmã Arlete, é desrespeitado o tempo todo. Na sala de aula, presta atenção. Ah, no meu tempo, pegava a palmatória e tapava lá a palmatória na mão. No meu tempo era assim, tinha uma palmatória. Aí, ó, disciplina, palmatória nele ou nela. Havia respeito. Hoje não, nem nas escolas há respeito dele. Na faculdade piorou. Nas ruas, o homem chega no poste e urina, passa um senhor, uma senhora, ou então uma menina. Falta de respeito. Educação moral. Falta de civilização. O ser humano está assim. Na cara dura, mente, faz e acontece. Eu lembro, Isaías, no dia que nós estávamos ali naquele tribunal. E eu lembro que o juiz, ele saiu e ele olhou para mim e para alguém que estava comigo ali, eu não lembro. Não sei se foi Marcelo, não sei. E ele disse: essa mulher dissimulada, mentindo na minha cara. O juiz, ele sai. Eu não sei se Nilza estava, na hora foi Nilza que estava comigo, eu não sei. Mas, amados irmãos, o juiz, ele sai e diz assim: que mulher dissimulada. Essa mulher, ela vai ficar fazendo essa perversidade. Que vida ela tiver, se não a pararem. O juiz falou isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, só Jesus, ele muda o homem integralmente. Porque o homem está indo de mal a pior, mas Jesus transforma pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Glória a Deus.